Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia. E o CDC finalmente admite a imunidade natural das pessoas que já tiveram a Covid-19. Ou seja, aquele paciente que teve a Covid em algum momento de sua vida tem uma robusta imunidade contra o SARS-CoV-2, contra a Covid-19, tanto para contrair novamente a doença. A gente sabe que em tempos de Ômicron isso é um pouquinho mais complicado, mas esses dados aqui são dados compilados ainda da Delta, assim como internação hospitalar. Bom, então o que acontece aqui? Eu vou mostrar para vocês um gráfico onde tem 4 subgrupos de pacientes. Pacientes que não se vacinaram, pacientes que se vacinaram com o esquema completo, pacientes que se vacinaram e tiveram Covid e pacientes que só tiveram Covid. Os dados foram publicados pelo CDC hoje, 28 de janeiro, tá certo? E os gráficos que eu vou mostrar aqui para vocês também atualizados, mas são referentes a Delta, né? Não referentes a Ômicron. O Ômicron veio depois disso. Os dados da Ômicron ainda estão sendo compilados, porque ainda estamos em ascensão de casos de Ômicron no mundo inteiro. Mas aqui pela Delta tem uma boa noção do que acontece e de como é que funciona a imunidade da pessoa pós-Covid. Vamos lá então, o primeiro gráfico aqui é a incidência de hospitalização associada a Covid, confirmadas por laboratório, entre cortes imunológicas definidas e histórico de vacinação e diagnóstico prévio. Então ali, essa linha azul contínua é a linha de não vacinados, mostrando que não vacinados e que não tiveram Covid, eles têm uma chance maior de internação, isso para Delta, certo? A variante anterior a Ômicron. Então está ali mostrando que desde o dia 27 de junho aumentou o número de internações entre não vacinados pela Delta. Bom, as linhas pontilhadas bem ali embaixo no gráfico, eu vou dar um zoom nesse gráfico porque ela é bem baixinha mesmo, mostra 3 subgrupos de pacientes. Pacientes que tiveram Covid, pacientes que se vacinaram e não tiveram Covid e pacientes que tiveram Covid e que se vacinaram. Vamos lá então para a linha. Então ali a seta vermelha mostra então o pontilhado com vacinados sem ter tido Covid, interna mais do que pacientes não vacinados e que tiveram Covid, interna mais do que pacientes vacinados e com Covid, e que tiveram Covid, que sobreviveram ao Covid, certo? Mostrando então que a imunidade natural das pessoas pós ter tido Covid, ela é superior a qualquer esquema vacinal. Estranhamente, o CDC continua publicando em seus sites que mesmo quem teve Covid tem que se vacinar. Eu discordo disso. Eu acho que vamos pensar, pessoal. Quem já teve Covid está mostrando aqui que interna menos do que qualquer esquema vacinal, certo? Então a chance de você internar pela Covid é muito baixa se você já teve Covid. Essa é a verdade, tá certo? E isso daí é aquilo que a gente sempre disse. Vários artigos mostrando mais de 7 vezes a imunidade contra o SARS-CoV-2 naqueles pacientes que já tiveram Covid, certo? É a mesma coisa, você teve sarampo, você não precisa vacinar para o sarampo, certo? Você teve varicela, catapora, não precisa vacinar para a varicela. Então é mais ou menos essa ideia, tá certo? E agora isso está aqui publicado no site do CDC. O CDC ainda fala, vou botar aqui o slide para vocês, que durante todo o período do estudo, as pessoas com imunidade derivada de vacinas e infecções tiveram taxas muito mais baixas de hospitalização em comparação com pessoas não vacinadas. Esses resultados sugerem que a vacinação protege contra a Covid-19 e hospitalização, e que sobreviver a uma infecção anterior protege contra uma reinfecção. Então, o texto aqui mostra, né? Em tempos de Delta, em tempos de Ômicron, isso mudou um pouco, mas esses são os dados que nós temos. O texto mostra claramente, quem teve Covid está protegido de forma robusta a ter novamente Covid e está protegido da internação. E quem tem um esquema vacinal completo está protegido de ter internações, ter Covid mais grave. Foi sempre isso o que todas as vacinas prometeram, não ter doenças graves pelo Covid, não ter sequelas pelo Covid. O texto continua. É importante ressaltar que a proteção derivada da infecção foi maior depois que a variante Delta, altamente transmissível, tornou-se predominante,
coincidindo com o declínio precoce da imunidade induzida pela vacina em muitas pessoas. Dados semelhantes que contabilizam doses de reforço e como novas variantes, incluindo o Ômicron, circulam, precisam ser avaliados. A tradução está meio ruim aqui, mas o que eles querem dizer? Que isso é para Delta. Para Ômicron os dados estão sendo avaliados ainda, mas que isso é um alento. O que seria natural a gente perceber com a Ômicron? O que eu acho que vai acontecer com a Ômicron? Eu acho que vai ter um escape vacinal ainda maior, tá certo? E um escape daqueles pacientes que já tiveram Covid também maior, mas menos do que o escape pela vacina. Ou seja, a vacina vai cada vez mais perder eficácia em prevenir contágio, provavelmente vai manter a sua eficácia em prevenir casos graves, mas a infecção prévia vai manter algum grau de eficácia, principalmente para a internação, com certeza, mas também para não se contrair novamente a doença. Então, esses foram dados publicados pelo CDC. Finalmente, a imunidade natural, aquela contraída após ter tido Covid, ela foi finalmente admitida, apesar deles ainda fazerem uma estranha propaganda de que quem já teve Covid precisa vacinar. Esses são os dados, espero que tenham gostado. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista, e até o próximo vídeo.